Olá pessoal, a Alpha Training hoje vai estar ensinando sobre rapport. Já ouviram falar? Conhecem? Muita gente acredita que não. É a arte de se conectar a uma outra pessoa de uma forma eficiente, de uma forma plena. Nós ouvimos a ciência falar, não é verdade, que já estamos conectados uns aos outros. Até um certo ponto isso é verdade. Mas até que ponto estamos conectados? Ou se estamos conectados conscientemente? Ou essa conexão é apenas inconsciente? Nós estamos conectados inconsciente com as pessoas, mas nós não sabemos nada das pessoas, nada do mundo do outro. E é isso que o Rapport ensina. E eu quero trazer um exemplo de um filme fantástico, que é o filme Sem Limites, com o ator Bradley Cooper. Eu vou estar mostrando a cena para vocês e eu vou estar demonstrando o rapport desde o início até o fim dele, de uma forma eficiente, de uma forma concreta. Então vamos lá? Vou soltar o vídeo aqui pra gente. Eu não queria ver ninguém. Principalmente a esposa jovem e insuportável do meu senhorio. Ah, Valéria, terça... Olha aqui, pode parar, tá bom? Primeiramente, ele é um homem que, no momento atual da vida dele, no filme, a história fala que ele está passando por um momento ruim da vida, né? Um momento turbulento. Ele acabou terminando com a esposa e tal. E ele tem um contrato com uma editora para escrever um livro. Só que ele está sem inspiração nenhuma. Sem inspiração nenhuma. Então ele está se encontrando, almaticamente falando, psicologicamente falando, ele se encontra no fundo do poço. Né? Ele perdeu várias coisas que ele gostava e tudo mais. E nada pior, na cena anterior, ele encontra uma das pessoas que ele menos queria encontrar, que é o ex-cunhado dele, que há um tempão atrás estava pior do que ele. E hoje inverteu a situação. O cunhado dele está muito bem financeiramente, né? O cunhado dele antigamente era um traficante de drogas, viciado e tudo mais. E ele encontra, né, com esse ex-cunhado dele, e o ex-cunhado dele vê a situação dele e fala, ó, a gente está fabricando uma nova droga e estamos em fase de experimento. E aí ele pega e dá essa droga para ele. E ele guarda no bolso e vai embora. E ele retorna para sua casa, né, para o seu apartamento, e ele se depara com a esposa do seu senhorio, né, onde ele mora ali de aluguel. E ela começa a falar um monte com ele, né, para ele no caso, sobre a questão de ele não estar pagando o aluguel há muito tempo e tudo mais, que se ele arrumasse um serviço básico ele já conseguiria. E ele fala, e quando ele sobe a escada ele fala, meu, eu não tenho nada a perder mesmo, vou tomar esse negócio. Aí ele tomou. E aí enquanto ele, no momento que ele tá falando, ele vai começar a falar no caso com essa mulher, com a Valéria no caso, a atora, vai começar a fazer efeito essa droga dentro dele. E vai causar algumas alterações no cérebro dele. O cérebro dele vai começar a ficar mais rápido, não mais inteligente, mas ele vai funcionar melhor, a memória vai funcionar de uma forma muito eficiente. Então vamos indo acompanhando. O Steve cuida do aluguel, então você guarda suas mentiras pra De ele. repente eu tinha mais razões para me afastar dela. Eu tinha, sem pensar, ingerido uma substância... Esse aluguel já é baixo demais. Eu tinha recebido pouquíssimas informações do Vern sobre o que essa droga podia Em fazer. lugar nenhum. Você podia ser até um office boy, que você ia conseguir pagar, é sério. E se fosse um alucinógeno? Isso aqui é ridículo. Ah, meu Deus. E se eu continuar ouvindo isso e ficar doidão, eu pulo pela janela. Alô? Você tá me escutando? Você me entendeu? Você vai acabar na rua. Na rua. E aí, Você não vai mais eu poder morar, senti. cara. Você vai virar um sem teto. É isso que você quer? Nesse momento começa o efeito ali, né, da droga que ele tomou. É o NZT, né, chama o nome dessa droga. Aí começa a acontecer aí as sinapses, né? O cérebro dele borbulhando. E você repara que ele começa a ter percepções mais aguçadas, né? Eu estava Ele, cego, mas agora olha enxergava. lá que ele fala,
eu estava cego, mas agora comecei a enxergar, né? Ou seja, a primeira coisa que o rapport ele exige, o primeiro passo é você estar presente no aqui e no agora. Isso é muito importante, mas acontece pouquíssimos em todos os casos, em relações, né, de pessoas ou de relações de um vendedor com o seu cliente e assim por diante. Então, ele começa a estar presente no aqui e no agora, claro, através dessa droga. E o que a gente quer passar aqui não é isso, não é a questão da droga. Isso é secundário. Na verdade, isso tem que ser alcançado de uma forma orgânica, né? Aqui ele alcançou essas percepções através de uma droga que causa um efeito no cérebro. Ele começa a ter mais sensibilidade, percepção aguçada. E ele começa a perceber o aqui e o agora. Ele começa a reparar coisas na Valéria, a linguagem corporal dela. Ele começa a reparar os detalhes do cenário. E ele começa a juntar esses fatos. Vamos ver. Ele até fala, antes eu não vi, agora eu enxergo, né? Ele não enxergava, agora ele começou a perceber. Você não consegue nem olhar pra mim, cara. Você quer saber por quê? Ó, ele tá Você não é percebendo. homem. Você Ó, não sabe você o que viu? é. Na cena, passa ele olhando os lábios dela, ele olhando o olho, ele olhando a testa, ele percebe que a boca, né, como que ela está, o olho tá esbugalhado, né, a testa suando, típico de alguém que está muito estressada, carregando problemas pessoais, e ele analisando, ele entrando dentro do mundo dela e analisando. Aqui ele está usando a linguagem corporal, onde ele ativa no cérebro dele essa capacidade de leitura, que naquele momento, quando antes de ele começar a conversar, né, a ter um encontro ali com a Valéria, esse encontro estressante, ele já tinha essa informação no banco de dados dele. E ele começou a acessar esse banco de dados, essas capacidades que ele tem, só que estavam ali adormecidas, né? No caso, essa droga meio que aguçou isso, né? Perceba, ele analisando, olhando a bolsa dela, Você não tem emprego. cada detalhe, Você não e aí ele sabe vai viver. juntar esses Como é que fatos. você consegue viver assim, cara? Você é um vagabundo. Você não quer saber de nada. Você não se compromete com E o nada. mais interessante, agora ele começa a Se ele conseguir se mexer, sair de si, ele começa a sair de cena, você percebe? O que isso significa? Ele está analisando de fora a situação. Ele está vendo o todo, enxergando todo. Ele está enxergando um problema ali agora. Na verdade, eu não sou o problema. Existe um problema nela e que está levando ela a ter esse tipo de atitude, né? Então ele conseguiu juntar esses fatos e por fim ele sai de cena para tentar enxergar a situação de uma forma mais ampla de cima, né? Enxergar o todo para ter uma percepção mais concreta da situação. E ele percebe que ela está com algum problema, né? Vamos lá. Olha ele saindo da cena, analisando de fora, enquanto Qual é o ela... problema? o quê? Você não gosta de... É fantástico o que ele faz agora, que ele fala, qual é o problema? A mulher ali estressada, jogando todo o seu estresse em cima dele e tal, falando, xingando, gritando, né, totalmente nervosa. E ele, com muita calma, diz: qual é o problema? Essa é uma técnica fantástica. Você fazer pergunta. Isso desarma a pessoa. A pessoa ali estressada, o que que ela espera de você? Ela espera que você rebata na mesma altura, que você reaja com agressividade, né? Que você reaja de uma forma intensa. E ele desarma ela porque ele faz totalmente ao contrário. Ele faz uma pergunta: qual é o problema? Nossa, isso é fantástico. E eu compreendo. Você só vê em mim um coitado parasita sugador de energia explorando seu marido. Queria que eu estourasse os miolos, mas minha existência não devia incomodar tanto você. O que é?
Não era só. Olha lá. E aqui ele já começou a fazer rapport. Ele já começou a se conectar com o mundo dela, a se interessar pelo mundo dela. E ele já começa a extrair dela o que ele queria, entendeu? Começando com uma pergunta. E em nenhum momento ele discordou dela, em nenhum momento ele brigou com ela. Ele poderia fazer um monte de coisa, poderia dar desculpas, brigar, ir embora, sair de fininho, fazer tudo aquilo que a maioria das pessoas fariam, né? Mas ele em nenhum momento ele discorda dela, ele fala, ele concorda com ela, sem bater de frente com ela. Ele apenas fez uma pergunta: qual que é o problema? Eu sei que você não gosta de mim e tal, que você queria que eu me jogasse de um prédio e tudo mais. E eu sei que isso, né, isso faz sentido e tudo, eu até mereço e tal. Mas ele entra no mundo dela, mas o problema na verdade não é eu. Aí ele já começa a tocar na ferida. Aí a situação já começa a inverter, perceba. Problema na faculdade de Direito? Como sabe que faço direito? As pessoas não andam por aí com livros acadêmicos complicados sobre o falecido juiz da Suprema Corte. Apenas com o livro, ele entendeu, ele olhou, ele viu o livro ali de direito na bolsa dela e entendeu muitas coisas, conseguiu extrair. Isso é tudo linguagem corporal. Isso só ocorre quando a pessoa está com uma percepção aguçada, está presente no aqui e no agora. E ela consegue extrair esse tipo de informação e ter essa análise perfeita da vida da pessoa, e você acaba conseguindo fazer rapport com a pessoa. Você não entra em julgamento, você não discorda com a pessoa, e você entra no mundo dela para depois trazer ela para o seu mundo. Olha, ele já se interessando pelo mundo dela. Então, primeiro passo, estar presente no aqui e no agora. Segundo passo, ter a escuta ativa, ouvidos e o corpo, porque o corpo fala, né? Você percebeu que ele começou a analisar o corpo dela, a linguagem corporal, e dessa mensagem ele conseguiu ter uma percepção do contexto que estava ali acontecendo na vida dela. Terceiro passo, faça a pergunta. Isso desarma as pessoas. E é o princípio para você fazer rapport. É fazer pergunta. Porque você começa a dominar a situação quando você pergunta. Continuando. Você é um tarado, não é? Você andou me seguindo. Não, só reparei no livro. Só viu a beirada dele? Como é que podia saber? Eu já tinha visto esse livro 12 anos atrás, na faculdade, sentado no sofá na casa de uma menina com quem eu queria transar, esperando ela voltar do banheiro, torcendo para ela ter uma camisinha. De algum modo, meu subconsciente recuperou aquilo. Uma memória que eu nem lembrava mais que tinha. Ou ela estava lá o tempo todo, eu só precisava acessá-la. Se está fazendo um trabalho, não devia usar esse livro. E quem pediu a sua opinião? Comece com a história do Hastings. É interessante gramaticalmente. O cara era um idiota, o que dá credibilidade. Que interessante, em nenhum momento ele discorda dela. Nenhum momento. Nenhum momento. Ele começa a entrar no mundo dela, ele começa a se interessar por aquilo que ela gosta, por aquilo que ela faz. Isso é imprescindível para você gerar rapport, para você se conectar conscientemente com a pessoa, se interessar pelo mundo dela. E muitas vezes o rapport, ele não acontece de uma forma consciente, ele acontece de uma forma inconsciente, e nós vamos perceber. A teoria que um dos escrivãos que ele demitiu foi quem, na verdade, escreveu a maioria das decisões dele. Você pode procurar os filhos do escrivão, eles adorariam falar com você, dar crédito ao pai. Você percebeu? O Bradley, ele deu um passo para a direita, e ela acompanhou, ela deu um passo para a direita também. Por quê? Porque aqui ela já está sendo conduzida inconscientemente por ele, pelo rapport. Então, ela foi para a direita, assim que ele foi, só que ela não fez isso conscientemente, ela fez isso inconsciente, porque aqui ela já está conectada com ele, então ela está reagindo à conexão, que é o feedback, que é a lei da reciprocidade, né? A pessoa dá uma ação, dá um comando, né? Ela tem uma ação ali e tem o feedback dessa ação da pessoa, que é a reciprocidade que a gente chama, né?
a lei da reciprocidade, que é muito importante e muitas vezes não acontece de uma forma consciente. Acontece de uma forma inconsciente, porque é uma lei poderosa e real. Uma antiga exposição no museu, um artigo lido pela metade, algum documentário da TV pública, estava tudo fervilhando no meu lóbulo frontal. Você viu que a situação mudou? De uma mulher que estava estressada, estava totalmente irritada, depositando todo o seu estresse, a sua irritabilidade em cima dele. Olha agora como que mudou. Já estão conversando, estão num canto, batendo um papo. O rapport já aconteceu, né? Isso é muito poderoso quando acontece. O rapport ele é muito poderoso para quem é vendedor, para quem tem um negócio, quer vender, precisa ter esse tipo de conexão com o cliente. Mas o rapport, ele cabe em qualquer mundo, em qualquer realidade, nas relações entre as pessoas. Você que quer fazer novos amigos, você que é um tipo de influenciador em alguma realidade, seja numa realidade de negócios, seja numa realidade de espiritualidade, enfim, de qualquer realidade. Você precisa aprender a fazer rapport. Tirar o julgamento primeiramente do seu repertório, não julgar a pessoa, respeitar a pessoa, entender a pessoa, não contrariar a pessoa. O rapport ele ensina isso de uma forma perfeita. E se você quer ter efetividade nos seus relacionamentos, nos seus negócios, porque no caso de quem tem um negócio, precisa vender o seu produto, o seu serviço, para isso acontecer, você tem que passar confiança para o seu cliente. E para isso você tem que se conectar com ele, você precisa conhecer o mundo dele. Você precisa entender o seu cliente. O quinto passo, antes de eu continuar a cena, é você entender essa sigla, ERA. O que significou ERA? Entender, respeitar e aceitar aquilo que a pessoa está falando, sem julgá-la. Porque a pessoa, ela teve uma experiência de vida diferente, ela teve uma criação diferente, ela viveu em um contexto diferente que fez ela ter esse tipo de percepção. Perceba que para a gente trazer a pessoa para o nosso mundo, ensinar novas ideias, novas coisas, novos valores, a gente primeiro precisa entrar no mundo dela sem julgar. Isso só é possível com rapport. Vamos continuar. Misturando-se em um coquetel brilhante de informações úteis. Ela não tinha olho no olho. Interessante. O que você sugere? Olho no olho. Você percebe na cena que um estava olhando um pro olho do outro. Isso é imprescindível também. Esse é o sexto passo. Olho no olho. Sempre olhe no olho do seu cliente, da pessoa que você está querendo se conectar, para que você passe confiança para ela, credibilidade. E ela confie em você e se abra para você, no caso. Vou passar um pouquinho a cena aqui. É isso. E no finalzinho, ele dá uma... Não sei se você percebeu no final da cena ali, ele sorri, né, para ela. O sorriso é aqui o último passo que eu quero passar do rapport. O sorriso, ele contagia, né, cara? O sorriso é uma das técnicas e um dos segredos muito poderosos, né, de quem trabalha com vendas, vendendo alguma coisa, algum tipo de produto, tipo de serviço. Você sempre tem que estar sorrindo. Se você trabalha diretamente com o seu cliente, você sempre tem que estar sorridente, porque isso passa confiança, isso passa alegria, passa otimismo daquilo que você está fazendo. Imagina um vendedor com a cara triste, fechada, atendendo outro cliente. Muito complicado, não é verdade? A pessoa não vai querer nem comprar com você, ela vai olhar para o seu rosto e não vai sentir vontade de ser atendida por você. Você vai acabar afastando, né, a pessoa. Então o sorriso sempre tem que ter um sorriso no rosto, entende? Principalmente para quem trabalha diretamente com pessoas. Sempre, sempre. É isso, galera. Falei aqui para vocês os 7 passos aí do rapport. Você se conectar perfeitamente, plenamente com uma outra pessoa, entendendo o mundo dela,
sem o julgamento, entrando no mundo dela, depois trazendo ela para o seu mundo. E aí, sem perceber, você vai estar totalmente conectado, 100% conectado, consciente